A súmula 128 lá do Tribunal Superior do Trabalho, importante a gente analisar essa súmula, gente, com calma, que é ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente em relação a cada novo recurso interposto. Ou seja, a parte que está recorrendo, moçada, tem a obrigação de fazer esse depósito. Está recorrendo, tem a obrigação de fazer esse depósito. Em relação a cada novo recurso. Um recurso ordinário, depois ela fez um recurso de revista e depois, não satisfeita, interpôs um embargos ao Tribunal Superior do Trabalho e até o recurso extraordinário ao STF. Né? Enfim, cada recurso deverá ser depositado aquele valor do recurso. Porém, moçada, a própria súmula, né, o enunciado 128, diz que uma vez somados o valor, esses depósitos todos somados, atingem o valor da condenação, não há mais o que se falar em depósito recursal. Ok? É o que diz aí o nosso súmula 128. Garantido o juízo. Aqui, atingido o valor da condenação, no inciso 1 ainda. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. Né? Importante isso aí, moçada. Tá? Muito bem. Pressupostos específicos. Né? Decisões interlocutórias não podem ser alvo de RR. Aí a gente começa já a entrar na parte especial do recurso de revista. O que a gente fala quando a gente estiver tratando de recursos de revistas? Decisões interlocutórias podem ser atacadas via recurso de revista? Em regra, não. Em regra, não. Salvo, moçada, se terminativas de feito. Aí eu vou pedir para vocês que olhem o artigo 799, parágrafo 2º CLT, ou súmula 214. Nós vamos chegar lá. Né? Então, a princípio, não podem decisões interlocutórias, salvo se forem terminativas de feito. É bom vocês darem uma olhada nas aulas passadas, nós falamos sobre sentenças. Né? Sentenças terminativas, definitivas, terminativas de feito. É importante a gente analisar. Né? Então, como não há tempo para a gente ficar falando de cada assunto que já foi falado novamente, dê uma olhada no que a gente já na aula de sentença, moçada, para vocês poderem entender melhor. Muito bem. As decisões proferidas em grau de recurso ordinário, nos dissídios individuais, essas são atacadas por recurso de revista. Mais uma vez, decisões preferidas, decisões na CLT, ela entende como que acórdãos, né, sentenças, né, proferidas em grau de recurso ordinário. Um acórdão, né, em um recurso ordinário, os dissídios individuais são atacados por recurso de revista. Espera aí, então quer dizer que dissídio coletivo não cabe? Acórdão de dissídio coletivo não cabe RR? Não cabe. Nós vamos falar sobre isso. Né? Não caberá, moçada. Muito bem. Por isso que eu falei para você que recurso de revista é um recurso especial. Ele é meio chatinho nisso aí. Ele não deixa passar nada de diferente. Tem que ser o que está ali determinado em lei. Moçada, artigo 896 da CLT. O processo de trabalho seja 4 instâncias. Que instâncias são essas, gente? Vara, onde se ajuiza a reclamação trabalhista. TRT, onde se direciona aí o recurso ordinário, e o juízo de admissibilidade é feito também no recurso de revista lá no TRT. No TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, é que analisa os embargos do TST, que nós vamos falar em próximas aulas, o recurso de revista. E STF. Embora STF, gente, eu falei aqui, são as 4 instâncias do processo de trabalho, STF não é órgão da Justiça do Trabalho. É o nosso Superior Tribunal Federal. Não faz parte. Embora se direcione recursos a ele, né, em que haja violação à Constituição Federal. Muito bem.
Até uma crítica, galera, eu vou ter que ter uma crítica em relação à quantidade de instâncias aí. Por quê? Porque faz com que o processo de trabalho, né, não seja tão célere. Né? E ali estamos ali discutindo questões alimentícias. O empregado está esperando uma resposta para comer, para morar, para pagar a escola do seu filho, enfim. Às vezes está desempregado. Então, isso é uma crítica que acontece muito na Justiça do Trabalho em relação à quantidade de instâncias de recursos. Possibilidades recursais enormes, né, moçada? Né? Que ficam aí estendendo aí o processo por anos. Muito bem. Caberá recurso de revista, gente, no processo de execução. Ora, processo de execução, lá no final do processo de conhecimento, onde há instaurado depois um processo de execução, cabe também recurso de revista. Em grau de agravo de petição, porque no processo de execução não temos RO, nós temos agravo de petição. Então, no agravo de petição cabe RR. Só que a fundamentação, moçada, tem que ser direta. A fundamentação tem que ser a violação direta e literal da Constituição Federal. Por isso, se não houver uma violação literal direta à Constituição Federal, não caberá recurso de revista no processo de execução trabalhista. Isso é fundamental, para a prova principalmente. Cai muita questão sobre isso, gente. Né? Muito bem. Lá, a súmula 214, estava falando com vocês. Na Justiça do Trabalho, nos termos do 893, dê uma olhadinha, as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato, salvo nas hipóteses de decisão. Aí a gente começa a analisar assim, galera. Vamos pensar, salvo nas hipóteses de decisão. Que decisão? Decisão do TRT contrária à súmula orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Então, uma decisão interlocutória em que essa decisão, né, essa decisão interlocutória, moçada, em que do Tribunal Regional do Trabalho, uma decisão interlocutória proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, em que haja violação, contrariedade, com súmula OJ do TST, enseja recurso de revista. Tem que guardar assim, moçada. Não tem jeito. Então, olhou, decisões interlocutórias são recorríveis de imediato? Não. Salvo se essas decisões do TRT forem contrárias à súmula OJ do TST. Então, se essas decisões foram contrárias, moçada, caberá recurso de revista. Caberá também recurso de revista das decisões interlocutórias suscetíveis de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Então, se essas decisões forem passíveis de serem impugnadas mediante recurso, poderão também. Também numa decisão interlocutória, moçada, que acolhe exceção de incompetência territorial, uma incompetência relativa, né, com a remessa dos autos para o tribunal distinto daquele que vincula o juízo excepcionado, aquele prolator, aquela exceção de incompetência. Cabe também recurso de revista. De uma exceção de incompetência territorial, cabe recurso de revista. Análise do artigo da súmula 214 do TST. Também uma análise ferrenha que nós temos que fazer do 799, parágrafo 2º do CLT. Beleza, moçada? Muito bem. Como eu falei para vocês, não se admite, não cabe recurso de revista, gente, em decisões proferidas, acórdãos proferidos de dissídio coletivo, mandado de segurança e ação rescisória. Ora, né, são aí acórdãos de tribunais, dissídio coletivo,
mandado de segurança e ação rescisória. Não cabe, não cabe. O que cabe é o que é. RO, moçada. E o que cabe é RO. Muito bem. Agora, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é o lance do pré-questionamento. Sim, pré-questionar, né? Ou seja, para chegar no Tribunal Superior do Trabalho, gente, né, para ser analisado pelo TST, aquela questão, aquele acórdão recorrido, o bojo, o conteúdo já tem que ser analisado e discutido pelo Tribunal Regional do Trabalho. Não se pode ir ao TST para discutir coisas que não foram faladas. Resumindo, a grosso modo, é isso. Olha, se não houver pré-questionamento, moçada, haverá o fenômeno da preclusão. Né? Será preclusa aquela possibilidade. Né? A decisão recorrida tenha se pronunciado explicitamente sobre a matéria do recurso. Ou seja, lá no TRT, a matéria tem que ter sido explicitamente debatida sobre a matéria daquilo que você está recorrendo. Se não foi falado isso, não vai ser admitido o seu recurso. Né? E aí é o seguinte, se não tiver sido falado daquela sua da determinada matéria ali, você, a parte, deverá interpor embargos de declaração para suprir aí uma omissão. Nós vamos falar sobre isso. Né? Olha lá, se a decisão nada fala sobre a violação à lei, né, incumbe ao recorrente interpor embargo de declaração para que o TRT se pronuncie literalmente, moçada, sobre a matéria. Porque se não o fizer, vai estar precluso. Tá bom? Muito bem. É um pressuposto, pré-questionamento é um pressuposto de recurso de revista. Muito bem. A matéria, moçada, estará pré-questionada quando houver se tratado no acórdão impugnado. Ok? Então, como eu falei, se a matéria foi tratada, se ela foi falada, ela foi pré-questionada. Sem problema nenhum. Né? O problema é que quando não é falado a matéria, não é tratada, aí você não aceita o recurso de revista. Né? Muito bem. Embargo de declaração fundamental para que supra aí a omissão, porque senão, existe súmulas, se nós vamos chegar até aí, que falam da não interposição de embargo de declaração e mostrando aí, culminando numa preclusão. Porque a parte, o recorrente, o ônus, a obrigação do recorrente, interpor embargo de declaração para suprir a sua omissão. Né? Súmula 297. Já falamos sobre isso, né? Muito bem. São matérias, gente, que vocês já podem olhar aí, né? OJ, aí análise também de OJ, né? A 118 do SDI, seção de dissídio individual do TST. Havendo tese explícita sobre matéria, na decisão recorrida, desnecessário que contenha nela referência expressa do dispositivo legal. Não há necessidade de ter referência ao próprio dispositivo legal, para que possa ali se questionar o pré-questionamento. Na verdade, a tese tem que estar explícita. O fundamento da matéria que tem que estar explícita. Né? Importante falar também que o recurso de revista não se presta ao exame de fatos ou provas, gente, mas de questões exclusivamente de direito. Não caberia, até pela celeridade, gente, princípio da celeridade, fundamental no processo do trabalho. Né? Movimentaram uma máquina do judiciário, um Tribunal Superior do Trabalho, para se analisar fato e prova. Isso tinha que ser feito na vara de trabalho. Não aqui. Não lá no Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Enfim. Muito bem. Então, moçada, olha só. Voltando ao que a gente falou, para solidificar o nosso entendimento. Cabe, então, recurso de revista em dissídios individuais. Dissídios individuais, fundamental. Dissídios coletivos, não cabe RR. Em duas hipóteses. Da decisão aqui
entendida como acórdão do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, em sede de recurso ordinário, e também de acórdão do TRT em sede de agravo de petição, e aí a gente já está falando o quê? Num processo de execução. Muito bem. E ainda eu botei para vocês, ainda que esteja diante dessas duas hipóteses. As duas hipóteses. Que duas hipóteses são essas, Luiz Cláudio? Ali, decisão do TRT, acórdão do TRT em sede de recurso ordinário. Acórdão de TRT em agravo de petição no processo de execução, né? Na Justiça do Trabalho. Essas duas são as possibilidades de interposição de recurso de revista. Mas não é só isso. O que acontece? Somente caberá o recurso de revista, gente, se a matéria for exclusivamente de direito, prova e fato não. Matéria de direito. Se o recorrente tiver de uma das hipóteses específicas de cabimento, a seguir se estiverem as hipóteses lá do 896, as hipóteses são fundamentais. Número clausus, fechado, ali tem que ser aquela ali, né? Então, muito bem. Cabe contra o acórdão do TRT em RO, quando? Na interpretação de lei federal. Quando numa interpretação, moçada, de uma lei federal levada ao TRT, essa interpretação for contrária a um acórdão de outro TRT. Outro. Não pode ser o mesmo. A jurisprudência tem que ser de outro TRT. TRT da primeira região, Rio de Janeiro. TRT da segunda região, São Paulo. E assim vai. Do Rio, não pode. Se for questões, acórdãos do mesmo TRT, não pode. Então, se essa interpretação de uma lei federal contrariar acórdão de outro TRT, se a interpretação de lei federal contrariar sessão de dissídio individuais, o que é isso? São turmas lá do Tribunal Superior do Trabalho. Vide aula, primeiras aulas da gente, Organização de Justiça do Trabalho. Se a interpretação de lei federal contrariar súmula do TST, se a interpretação de lei federal for contrária à orientação jurisprudencial também emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Isso tem que estar na veia, moçada. 896 na veia. Quando der interpretação diversa, quando der a decisão, o acórdão lá do Tribunal Regional do Trabalho, melhor dizendo, quando o Tribunal Regional do Trabalho der uma interpretação diversa, a lei estadual, uma ação coletiva do trabalho, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho na área de jurisdição, sentença normativa de mais de um TRT e regulamento de empresa, cabe recurso de revista. Quando contrariar também, moçada, Constituição Federal e Lei Federal. Então, a norma, né, ali, 896 da CLT é fundamental para esse entendimento, porque ali serão analisadas todas as hipóteses de cabimento do recurso de revista. Aqui a gente vai dar uma olhadinha, um mergulhozinho, né, mais profundo nisso aí. Eu sei que a matéria, essa parte de recurso de revista, ela não é muito fácil. Mas também, gente, não é bicho de sete cabeças, não. Tenho certeza que com o estudo, com a leitura, a gente vai chegar a uma conclusão bacana, chegar a um entendimento bem interessante disso aí, em que você possa resolver questões, né? Ou até no próprio, na iminência de ter que apreciar aí até uma possibilidade de interposição no recurso desse. Muito bem. A primeira, gente, lá quando a gente falou da linha A lá,
divergência jurisprudencial na interpretação de lei, divergência de jurisprudência, divergência de entendimentos de turmas na interpretação de lei federal. Só por isso aqui cabe, né, moçada? Cabe RR, cabe recurso de revista, quando há divergência de jurisprudência na interpretação de uma lei federal, seja ela qual for, trabalhista, civil, administrativa, lei federal. Então, cabe RR das decisões que derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa, beleza? Que houver dado outro tribunal regional, já falamos sobre isso, não o mesmo não adianta, tem que ser outro, a interpretação diversa, outro, ou de súmula uniforme TST. Ou seja, não será admitido, gente, recurso de revista, se a divergência for originária. Não será admitido recurso de revista se essa divergência for originária do mesmo tribunal. Se essa divergência for oriunda de outros órgãos da justiça, justiça civil, justiça militar, não. E de outros ramos do direito, né? Na verdade essa, e a outra em outros ramos de direito não estiver consubstanciados na própria lei, na própria norma. Né? Importante a gente olhar a súmula 23 lá do TST, que nos diz o seguinte, que os fundamentos deverão ser todos analisados. Os fundamentos daquele recurso, todos têm que ser apreciados, falados, pré-questionados. Por exemplo, se o acordo recorrido deferiu a reintegração de uma empregada por triplo fundamento, houve um acordo que deferiu a reintegração de uma empregada por 3 motivos. Um deles, ela era membro da CIPA. Ela tinha sofrido um acidente do trabalho e ela estava grávida. Estamos falando aqui de 3 possibilidades de estabilidade provisória no contrato de trabalho. E o acordo indicado como paradigma não rebater cada um dos 3 fundamentos, não será concedido o RR. Tem que falar sobre o membro da CIPA, o acordo recorrido vai ter que falar, o acordo paradigma em que se vai levar para se comparar a divergência, tem que falar sobre a parte do acidente de trabalho e tem que ter também falando sobre gravidez. Senão não vai ser apreciado. Mais uma vez, recurso de revista não é simples. Ele precisa de ter todos os pressupostos ali atendidos, senão ele não vai ser apreciado. Não? Muito bem. Não caberá RR com base nessa se os órgãos divergentes forem do mesmo TRT, já falamos sobre isso. OJ 219, que fala sobre o recurso de revista fundamentado em OJ. Né? É válida para efeito de reconhecimento do recurso de revista ou de embargos na invocação de orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Violação, interpretação diversa. Né? As razões, né, do recurso de revista têm que estar presente na OJ. Se não estiver, não vai ser apreciado o recurso de revista, gente. Muito bem. O segundo ponto, lá a gente analisando lá o artigo 896, vamos destrinchando ele aos poucos. Divergência jurisprudencial, tá? Na interpretação de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, regulamento de empresa, sentença normativa. Divergência. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Divergência jurisprudencial em acordo coletivo, sentença normativa, convenção coletiva, regimento interno de empresa. E vamos nessa. Esses dispositivos, galera, de convenção coletiva, acordo coletivo, regimento de empresa, tem que ter observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT, que proferiu o acordo.
A abrangência de toda essa convenção, da convenção coletiva, a abrangência da sentença normativa, do regulamento de empresa, ela tem o quê? Ela tem que exceder a área territorial da STRT. Não adianta ser na mesma base territorial do TRT, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, tem que exceder essa área, né, para que se possa receber o recurso de revista, moçada. Bom, outra coisa importante, é que não cabe RR na divergência de cláusula do contrato individual, pois isso implicaria em exame de fatos e provas, claro, com certeza, né? A gente não pode esquecer que o recurso de revista tem seu objetivo, seu escopo, não proteger partes, e sim o quê? Se buscar que a jurisprudência seja uniforme, né? Em que se diminua ou acabe os vícios daqueles acórdãos que estão sendo proferidos de maneira errada. Esse é o objetivo do recurso de revista. Outra parte, a violação do literal dispositivo de lei ou lei federal ou da Constituição Federal. Violação. Então, quando houver violação literal de lei federal ou Constituição Federal, galera, RR nele. A natureza da lei, como eu falei, pode ser várias. Como? Trabalhista, administrativa, civil, enfim, penal, desde que respeitados os limites do processo de trabalho. Desde que a sua matéria esteja de alguma maneira ligada ao direito do trabalho, né?